Para falar sobre inovação em negócios, acho que primeiro é importante a gente destrinchar o que a gente entende por inovação. Então, o primeiro conceito que eu queria trazer é que inovação é contextual. Dependendo do contexto em que a gente está, inovação significa algo diferente. E quando a gente fala de contexto, eu posso estar falando que inovação é diferente no Vale do Silício da inovação no Brasil, porque nós vivemos contextos diferentes, nós vemos culturas diferentes. Mas eu também posso estar falando de uma diferença de contexto dentro da própria nossa realidade brasileira, onde a inovação, de repente, nos grandes centros, ela é totalmente diferente da inovação que ocorre nos lugares mais remotos. Inovação também é relativa. O que isso significa? Que dentro do mesmo contexto, vamos dar um exemplo, dentro da mesma organização, inovação para cada stakeholder dessa organização é diferente. O significado de inovação para cada pessoa é diferente e é relativo. Além disso, inovação também é intangível. Quando a gente fala de inovação, é muito comum várias pessoas pegarem produtos e falar, olha só essa inovação. Só que isso, na verdade, não corresponde à realidade. Inovação sempre é um processo e, por ser um processo, é intangível. Quando você tem um resultado de um processo de inovação, aí sim você consegue ter algo tangível. Mas, geralmente, quando chega já na fase de um resultado de um processo de inovação, aquilo que é o resultado do processo já deixou de ser uma inovação. Portanto, inovação sempre é perecível. Assim como alguns alimentos têm prazo de validade e expiram depois de um tempo, a inovação ela também tem um prazo de validade. E é por isso que normalmente a gente começa a trabalhar com cultura de inovação, a gente começa a trabalhar com ciclos de inovação e assim a gente consegue trabalhar diferentes momentos de inovação. Inovação também é experiencial. O que significa ser experiencial? É ser vivida por meio de experiências. Não tem como você falar sobre inovação sem você estar envolvido com inovação. E talvez esse seja um dos principais erros das organizações. É uma organização tentar ser inovadora, mas dentre todas as camadas dessa organização, desde da gestão, da alta liderança, a gestão do middle management, toda a galera das operações, se todas as pessoas da organização não estiverem envolvidas neste processo de inovação, não vai funcionar. Então, é por isso que a gente fala que ela é experiencial, ela é vivida por meio da experiência de fato e não só da fala, não só de vamos ser inovadores e tal. Diante de tudo isso, o que a gente pode concluir? Inovação também é complexa. São muitas variáveis para a gente entender o que é, o que não é inovação. E aí a gente precisa de algo para trabalhar em meio a essa complexidade. Existe um artigo muito legal chamado Wicked Problems in Design Thinking, que aborda justamente essa camada de complexidade, falando como a gente vai resolver ou tentar resolver problemas desta natureza, da complexidade. E aí a resposta é, como resolver problemas complexos? A grande resposta é por meio do design. Esse é o tema do vídeo de hoje. Mas o que é design? Muitas pessoas entendem design como algo que é o resultado de um processo criativo. Para muitas empresas, a área de design é justamente a área que resolve os problemas. Para outras, a área de design é uma área muito mais tradicional que vem só projetar produtos, projetar serviços e projetar as experiências que a gente entrega para o nosso cliente final. Nas empresas automobilísticas, o setor de design é composto por engenheiros, porque são essas pessoas que projetam os carros. Mas o design também ele pode ser entendido como a ferramenta que suporta o branding, a ferramenta que suporta os produtos, o desenvolvimento de produtos, o desenvolvimento de embalagens, toda a comunicação visual de determinadas interações que o público tem com o serviço. Para muitos, design também é relacionado com o objeto de desejo, né? Não é à toa que a Apple é considerada uma empresa de design. Mas muitas pessoas também já ouviram falar de design de sobrancelhas, design de bolos, né? Cake design. O que é isso? Por que o design ele é tão entendido de tantas formas diferentes? Na verdade, acho que existe uma dificuldade de interpretação do que é design no Brasil, na nossa língua portuguesa. Porque muitas pessoas traduzem design para desenho, mas na verdade a raiz da palavra design no português brasileiro mais próxima é designar, é desígnio, é atribuir propósito a alguma coisa, é dar intencionalidade para algo. E aí a gente traz essa frase famosa do Norman, falando sobre design, né? Que além da forma física e das funções mecânicas dos objetos e das coisas que a gente
tem na sociedade, os objetos eles assumem também uma forma social e funções simbólicas. Então a gente está trabalhando muito mais com características abstratas e subjetivas do que características extremamente objetivas. E é por isso que a gente está falando de design e complexidade. Porque para trabalhar em meio à complexidade, a gente precisa abraçar essa subjetividade também. E o design ele é meio para trabalhar em meio a essa complexidade. Então, para trabalhar em meio a essa complexidade, nós precisamos de uma visão sistêmica. Eu trago esse diagrama que mostra justamente essa percepção do design em meio à sociedade. Então, quanto mais concreto e mais particular for o problema, o design ele resolve esse problema de maneira mais objetiva também. Então, o design gráfico, o design de interiores, o design relacionado a produtos, a objetos tangíveis. Quanto mais abstrato for essa relação e quanto mais sistêmica for essa relação com esses problemas, mais o design se descola desse lugar do concreto e ele também vai trabalhar em meio a processos, interações, sistemas e culturas. E é por isso que a gente traz esse modelo visual chamado Double Diamond, que foi proposto pelo Conselho do Reino Unido, né? Conselho de Design do Reino Unido. Essa proposta não é um modelo de fases, onde você tem que seguir obrigatoriamente todas as fases sequencialmente, mas é um modelo visual. O que isso significa? Que ele tenta representar ao máximo como funciona um processo de design, um processo de resolução de problemas por meio do design. E o que eu gosto que ele mostra muito bem de forma visual é essas fases de divergência e convergência. Então ele mostra que numa fase inicial, quando a gente está explorando, uma fase de exploração, a gente está divergindo no projeto. Isso é muito natural, que a gente não conheça exatamente os caminhos que a gente tem para seguir. A partir desse momento de divergência, a gente precisa convergir. E no momento que a gente precisa convergir, é o momento que a gente precisa tomar decisões, fazer escolhas. É o momento de definir, muitas vezes, o que a gente vai seguir daqui para frente no projeto, quais são as expectativas de retorno, quais são as restrições que a gente tem desse projeto, quais são as premissas, os parâmetros que nós temos, com quem a gente vai trabalhar, todos esses contornos, isso é importante na fase de convergência. Mas não é porque a gente está convergindo que na hora que a gente vai desenvolver esse projeto, não vai surgir e pipocar um monte de coisas que nós não pensamos previamente, que nós não imaginamos antes, nas fases anteriores do projeto. Aqui é onde a maior parte das pessoas percebe os erros de planejamento. Se cria um planejamento muito extenso, muito longo, né? Geralmente os negócios eram criados dessa maneira, né? Você criava um business plan extenso, com avaliações de risco, com avaliações de mercado, e de repente quando você ia lá construir o seu serviço, construir o seu produto e entregar ele na mão, né, dos seus usuários, dos seus consumidores finais, na hora de desenvolver tudo isso, começava a aparecer vários problemas. Nossa, mas a gente não tinha levantado essas hipóteses, a gente não tinha percebido isso, a gente não tinha percebido essa diferença de comportamento dos consumidores, a gente não tinha percebido essa mudança do mercado. Então, a fase de desenvolvimento, a fase de implementação, a fase de MVP, ela também é uma fase divergente e muitas pessoas acabam considerando que ela é uma fase extremamente linear de, então é só fazer. A gente já planejou, é só colocar no ar, é só fazer e aí é fácil. Então, o modelo de design, ele mostra que a fase de desenvolvimento também é uma fase de divergente, é uma fase que exige também escolhas e articulação de caminhos, para que aí sim a gente possa fazer uma entrega que ela é uma entrega muito mais enxuta. Então o modelo do design, ele ajuda também a trabalhar no modelo ágil. E eu gosto bastante desse outro modelo visual, para tirar essa visão de que a gente tem várias etapas e elas são extremamente seguidas à risca. O design ele também é sobre imersão na realidade, imersão nos contextos, imersão no problema, imersão no que a gente precisa descobrir. E aí, essa fase de imersão, ela nos leva para uma outra fase chamada experimentação, uma fase de tentar caminhos. E essa experimentação, ela precisa ser rápida, é por isso que eu estava falando de um processo ágil. Não adianta você criar uma fase de experimentação que ela é muito extensa.
você precisa criar rapidamente as suas hipóteses e seguir ela. Eu vou testar a hipótese A, vou testar a hipótese B, vou testar a hipótese C. De repente, o caminho B ele é o mais promissor, então a gente segue no caminho B, gerando novas hipóteses e experimentando de volta. E aí você precisa determinar o quanto essa fase de experimentação ela vai durar. Geralmente, isso é determinado justamente pelo contexto do projeto. Quantos recursos nós temos, qual é o tempo que nós temos, qual é a prioridade desse projeto, e isso determina muito o tempo de duração dessa fase de experimentação. Em algum momento a gente precisa decidir qual caminho a gente vai seguir para a fase de entrega, para a fase de fechamento, para a fase de consolidação, de implementação. E aí é muito mais fácil, você define o caminho e aí segue o processo natural de desenvolvimento de um projeto. Eu também gosto de apresentar essa tríade do design. O design ele pode ser trabalhado com esses 3 pontos: a empatia, a cocriação e a experimentação. Já falei bastante de experimentação, não falei muito sobre empatia e cocriação. Para trabalhar com empatia, a Kivo, como consultoria, escolhe a abordagem da pesquisa etnográfica, ou melhor, a pesquisa qualitativa com viés etnográfico, que vem da antropologia. A cocriação, ela é importante para que a gente tenha visões diferentes sobre o mesmo projeto. Se a gente tem uma única visão, a gente tem uma visão muito unilateral, é muito limitada. Então, para trabalhar com inovação por meio do design, a gente precisa trabalhar com outros. E é por isso que eu trago o design como uma ferramenta útil para trabalhar com inovação aberta, porque já é um método co-criativo, já é um método que, por definição, já trabalha com esses diferentes stakeholders. A empatia para nós é entender o outro, entender para quem a gente está criando, com quem a gente está criando e qual é o objetivo que a gente precisa resolver dessas pessoas. É ser centrado nas pessoas. E aí a gente cai na última fase da nossa conversa de hoje, que é falar sobre serviço. E por que é importante a gente falar sobre serviço? Porque não é de hoje. Eu gosto muito dessa frase do Frédéric Bastiat, que é considerado o pai da economia moderna, e ele fala que a grande lei da economia é que serviços são trocados por serviços. É trivial, um lugar comum, o começo, meio e fim da ciência econômica. Isso ele já falou em 1848. A economia é como se fosse uma rede de troca de serviços. E quando a gente entende que a sociedade é uma rede de troca de serviços, a gente consegue olhar a sociedade, olhar os negócios, olhar os problemas com essa lente, com essa visão de serviço. E aí eu imagino que todos já devem ter ouvido aqui falar sobre a economia da experiência, que é um conceito já antigo da administração. Falando que, de uns tempos para cá, a economia ela era baseada muito na mercadoria, né? Então, pegando o exemplo aqui do café, mais importante era o produto, era a mercadoria, era a produção de tudo isso. O que acontece é que a gente passou a deixar de se importar tanto com o que é a mercadoria bruta, e a gente começou a buscar muito mais a facilidade. Então eu comecei a buscar serviços que me entregavam aquele café pronto. Eu não quero mais me preocupar se eu tenho o pó de café na minha despensa. Eu quero simplesmente sair da minha casa, passar numa padaria, tomar o meu café pronto, pagar pelo serviço e seguir meu caminho. E aí começou a se valorizar muito mais esses serviços e qual é a experiência que cada pessoa vai vivenciar dentre esses serviços. Só que essa valorização da experiência é muito perigosa para nós, porque a gente não consegue trabalhar com a experiência individual de cada um, mas a gente consegue trabalhar sobre os serviços que a gente está trabalhando, criando. E aí que muita gente se confunde no que significa experiência para nós, né? Tem pessoas que não entendem o que é a experiência do usuário. Eu gosto bastante de trazer esses exemplos. Então, se você está criando, por exemplo, um serviço de e-commerce, e você imagina que o seu consumidor vai estar lá na casa dele, comprando o seu produto, vivenciando essa experiência e tal, da melhor forma possível. E você esquece que muitas vezes essa pessoa não está na casa dela, ela está no meio da rua, com uma série de coisas distraindo ela, com um contexto talvez que esteja muito mais agressivo do que aquele contexto que você projetou idealmente. E aí você decide criar, por exemplo, um serviço como o Waze, de navegação, onde o usuário vai poder colocar o lugar onde ele quer chegar e ser direcionado e ser reorientado de acordo com as rotas. Mas você também esquece que nem todo usuário
tem poder aquisitivo para comprar, de repente, o equipamento correto, necessário. Nem todo usuário vai estar prestando atenção da melhor forma no seu produto, no seu serviço digital, no seu aplicativo. E muitas vezes ele está sendo bombardeado de diversas outras interações, diversas outras mensagens que chegam ali no celular. Então, trabalhar com experiência é trabalhar com complexidade, né? E tem muita gente que imagina que experiência tem a ver com simplesmente a usabilidade das coisas, né? Que a experiência do usuário é a respeito de projetar os melhores produtos, projetar a melhor interação, projetar a melhor interface, a melhor feature e a melhor solução. E não é sobre isso, porque às vezes você pode projetar tudo do melhor, tudo seguindo as melhores práticas e ainda assim a experiência não vai ser a melhor experiência. E muitas vezes a melhor experiência ela não vai depender de nenhum desses artefatos, porque nós não podemos projetar experiências, mas nós podemos projetar serviços. E é por isso que o serviço ele se torna essencial para a gente trabalhar com a complexidade, porque pensar em serviços é lidar com complexidade, né? Então vamos analisar um pouquinho mais o serviço. Se nós dermos um zoom in no serviço, a gente começa a enxergar as interações daquele serviço. Todas as interações que o seu cliente tem com o seu serviço podem ser mapeadas e, portanto, também podem ser projetadas. Se você der um zoom out no serviço, você começa a enxergar uma rede de serviços, né? Lembra que a gente falou que a economia, né, da sociedade é como uma troca de serviços, uma rede de serviços? Então, quando você dá um zoom in no serviço, você começa a ver com quais serviços esse outro serviço que você projetou, ele se relaciona. Ele é sistêmico e a gente começa a ter uma visão de negócio, né? Então, quando você dá um zoom in, você começa a ter uma visão de interações, quando você dá um zoom out, você começa a ter uma visão de negócios. E aí, por que o serviço é legal para a gente trabalhar com a complexidade e com inovação particularmente? Porque o serviço ele também é contextual, o serviço é relativo, ele é intangível, é perecível, é experiencial e é complexo. Então, o serviço ele tem as mesmas características da inovação. Então, quando a gente trabalha no serviço, a gente consegue trabalhar com inovação. Então, vamos analisar como se fosse a anatomia de um serviço. Como funciona um serviço? Geralmente, eu tenho um cliente que espera algo, tem expectativas, e eu tenho um prestador do serviço. E o prestador de serviço, por outro lado, deve observar a necessidade do seu cliente. Quando eu digo deve, é porque isso muitas vezes não acontece. Muitas vezes nós, como prestadores de serviço, a gente já parte para entregar uma solução. Mas perceba como, num primeiro momento, se o nosso cliente ele tem uma expectativa de um serviço ou uma necessidade, nós precisamos observar e entender qual é essa necessidade. A partir desse momento, aí sim, o prestador de serviço ele pode especificar qual que é o serviço, determinar, olha, nosso serviço é esse, realizar o serviço, prestar esse serviço e também, além da realização do serviço, tem uma parte muito importante que é comunicação. Comunicar com o cliente, comunicar com o usuário, comunicar com quem está vivenciando esse serviço, todas as coisas. É por isso que existe muitas vezes essa dificuldade da entrega, da qualidade desse serviço versus o que é dito pela mídia, né? O que o marketing fala sobre o serviço e o que a operação realmente entrega desse serviço. Qual que é essa diferença? E aí existe do lado do cliente a percepção desse serviço. Essa percepção ela é recebida por essas duas camadas no mínimo, né? A camada da experiência vivenciada com o serviço e a camada do entendimento do que é comunicado. E geralmente é aqui que existe o primeiro gap, né? A gente consegue enxergar o primeiro gap de uma relação de prestação de serviço entre a necessidade observada e o serviço esperado do cliente. Se a gente não consegue observar da maneira correta ou enxergar exatamente qual é a necessidade, aqui a gente já pode ter o primeiro problema do serviço. Aí a gente começa a ter vários outros gaps, né? Existe o gap da expectativa do cliente com o que ele espera receber do serviço e o serviço realmente vivenciado. Esse gap nós não temos tanto controle, nós não conseguimos atuar nesse gap, mas a gente consegue atuar em vários outros gaps. Por exemplo, entre a necessidade observada e a própria especificação desse serviço, né? Geralmente, quem vai a campo e identifica, né,
a necessidade dos nossos clientes, o time que vai estar em contato com os clientes, o time de atendimento, o time de operações, que é o time mais do front, ele tem os principais dados e não necessariamente esses dados eles chegam para quem está projetando o serviço. Não necessariamente esses dados eles são realmente utilizados pelo time de design, pelo time de produto, pelo time de negócios. E aí a gente tem o gap entre a especificação desse serviço, a prestação, né? Lá na ponta, quem está executando muitas vezes não executa da melhor maneira. Por quê? Porque é tudo relativo, é tudo contextual. Então, quando a gente está falando da complexidade, a gente está falando de identificar esses gaps e trabalhar em cada um deles. Design de serviço é sobre isso. E aí, para ser mais didático, eu gosto de trazer a tríade do serviço. Assim como eu falei da tríade do design, aqui nós temos o serviço, ele tem o propósito desse serviço, tem a promessa dele e a performance dele. Propósito é tudo aquilo que é realmente a necessidade observada. Qual é o nosso propósito? O que a gente tem que resolver? Qual é a dor do nosso cliente? Qual é o problema real? Qual é o desafio que nós temos? A promessa é a nossa ideia, a nossa proposta de solução. Então, quando a gente pensa em qual é a promessa que esse serviço tem, geralmente a gente está falando da proposta de solução ou quando a gente fala de proposta de valor. E a performance é o que você realmente entrega, é a implementação disso, é a entrega desse serviço de fato. Então, quando você equilibra o seu propósito com a sua promessa e a sua performance, você tem um bom design de serviço. É sobre trazer essas duas tríades e sobrepor elas. Então, a abordagem de design somada à visão de serviço é o que a gente chama de design de serviço.